A temática de hoje é sobre planejamento de conteúdo. Eu vejo que se você falhar nisso, a sua estratégia ela vai toda por água abaixo. Por quê? Porque conteúdo é a base de absolutamente tudo que você faz. Então se você travar, não tiver consistência, não tiver frequência adequada, não souber o que publicar, em que ordem publicar, tudo que vem dali para frente é prejudicado, tá? E hoje eu separei uma técnica que eu uso para gerar até 90 dias de planejamento de conteúdo em menos de 30 minutos. Então uma das coisas que eu mais ouço aí ao longo do tempo são pessoas que abrem o celular, abrem o Instagram e falam assim, pô, o que eu posto agora, né? Que conteúdo que eu ponho hoje? Ou então, eu não tenho tempo, leva tempo demais publicar conteúdo, pensar no que postar, definir a ordem, definir o tipo, definir a estratégia. Então eu separei algo que vai realmente eliminar várias das barreiras que você tem e vai te dar a oportunidade de começar sem que você tenha que investir uma infinidade de tempo. Se você está chegando aqui e não conhece, vou contar brevemente a minha história. Trabalho com marketing digital há 12 anos. Eu já gerei milhares de reais em faturamentos, milhões de reais, literalmente dezenas de milhões de reais em faturamento para diversos tipos de negócio. Nos últimos 2 anos, eu venho me especializado na parte de infoproduto e em montagem de negócios que funcionam em 90% da sua estratégia pela internet. E essa estratégia, obviamente, para ter sucesso, ela passa por publicar conteúdo. Com a exceção de quem tem uma estratégia de venda direta, né, de marketing de resposta direta, que a gente chama, é como se fosse uma campanha. Você vai anunciar para público frio e vai tentar fazer uma venda diretamente para esse público. Os outros todos, 99% de produtores digitais, grandes empresas e pequenos negócios precisam ter uma estratégia de conteúdo que é bem alinhada. E para isso, eu queria dar justamente algumas dicas que vai resolver o problema de vocês para produzir conteúdo de uma maneira extremamente efetiva, tá? E o que acontece? Existem 3 tipos de pessoas que estão no marketing digital hoje como negócios, tá? Eu classifico essas pessoas. O primeiro tipo é o louco. Então o louco é o quê? É aquele cara que posta desenfreadamente. Ele não está preocupado muito com a estratégia. Ele acha que o resultado dele está totalmente ligado à frequência com que ele produz. Então ele posta 612 stories por dia. Ele pega imagens prontas na internet, coloca uma frase, manda ver e ele vai publicando 2, 3 vezes ao dia com um monte de stories e ele acha que o resultado dele está ligado diretamente na quantidade de conteúdo que ele produz. O segundo tipo de pessoa é o visitante. O visitante, ele aparece vez ou outra, posta um postzinho aqui, outro ali, ele não tem frequência, ele não tem consistência, ele está sempre aí aparecendo de vez em quando e acha que vai resolver o problema dele, justamente por essa questão de não ter planejamento, de não estar preparado previamente, ele nunca consegue dar continuidade e fazer com que, de fato, o digital ele se torne uma maneira de fazer dinheiro, ele construa um business em cima de uma produção de conteúdo. E o terceiro o tipo de pessoa é o que eu chamo de bicho raro, é aquele que posta na medida, ele escolhe cuidadosamente cada peça de conteúdo. Ele conhece sobre funil de conteúdo. Então o que acontece? Ele produz conteúdo para cada uma das etapas. Diferentes pessoas têm diferentes níveis de consciência sobre aquilo que você vende e sobre você mesmo. Então não basta conhecer sobre o produto, sobre a solução ou sobre o seu serviço. Existe um nível de consciência sobre você. É uma relação. Redes sociais, negócios baseados na social, resume-se a relacionamento. Então esses 3 tipos de pessoa, eles vão ter diferentes comportamentos e diferentes dificuldades, mas todos eles vão precisar de planejamento para ter bons resultados com o conteúdo na internet. O que acontece? Qual que é a importância de você ter um bom planejamento de conteúdo? O primeiro ponto é você não ter que ficar pensando no conteúdo todo santo dia. Se você quer colocar o primeiro empecilho para você mesmo, é você ter que abrir a sua rede social e falar assim, o que eu posto hoje? O que eu vou publicar agora? Qual produto? Qual serviço? O que eu escrevo? Que imagem que eu monto? O que vai acontecer? Se você deixar para fazer isso todo santo dia, você vai colocar vários empecilhos. Primeiro, você vai ter que pensar na ideia do seu conteúdo, você vai ter que produzir o conteúdo, não só a parte textual, a parte vídeo. Se você for gravar, né, você precisa editar, você precisa publicar, você precisa responder os comentários provenientes daquele vídeo, você vai ter que colocar um stories para
dá um pouco mais de promoção, de visibilidade para aquele conteúdo que você colocou no seu feed. Enfim, você cria vários empecilhos logo de cara. Segundo ponto, quando você... O problema, né, no caso, é não precisar produzir em cima da hora. Quando você não tem que pensar nisso diariamente, você abre tempo para várias outras coisas, como, por exemplo, priorizar a qualidade ao invés da quantidade. Né? Já é difícil você publicar com quantidade adequada. Se você deixa para fazer no dia, aí sim é que você não consegue pensar na qualidade, consegue olhar para cada peça de conteúdo de forma única, de forma individual, a atingir um objetivo, que é algo que a gente vai falar mais para frente. A maioria das pessoas começa de fato completamente perdida. Ela publica conteúdo nas redes sociais e não sabe nem para que está fazendo. Ela só posta conteúdo porque disseram para ela que precisa produzir ou porque ela leu alguma coisa e ela vai publicando, mas aquilo de fato não direciona nada. Não gera venda, não gera conexão com a audiência que ela tem. Não faz absolutamente nada, é só algo que ela se põe uma certa obrigação, porque o mercado faz, porque sabe que precisa fazer. O terceiro ponto de importância do planejamento é você ter tempo para analisar os resultados. A maioria das pessoas das empresas, eu diria mais de 90% deles, só gera dado, só gera informação. O que significa isso? O cara posta, só que ele nunca para ver aquilo que está funcionando. E se você não para ver aquilo que está funcionando, você não tem a oportunidade de melhorar. É impossível você ter algo que eu chamo de ciclo de melhoria contínua dentro da sua produção de conteúdo, se você não parar para analisar. Não basta só produzir. Em algum momento, seja quinzenalmente, seja mensalmente, você vai ter que parar um tempo, vai dedicar um tempo para colher os resultados daquele conteúdo que você produziu e enfatizar aquilo que funcionou, mudar aquilo que não funcionou. Isso é básico para qualquer estratégia de marketing digital. E quais são os maiores obstáculos que eu vejo na hora de produzir conteúdo? O primeiro deles está em saber o que postar. Isso é aquilo que te trava principalmente na questão de frequência e consistência. Se você não sabe o que postar, tem muita gente que pega, abre o celular e trava. Fala, o que eu vou publicar? Não sabe se tira uma foto de produto, se posta a respeito de um serviço, se pega uma foto de banco de imagens, se coloca um texto, se coloca vídeo, não tem a menor ideia. A pessoa já trava ali no o que postar. O segundo ponto que eu vejo que é um dos grandes obstáculos é em que ordem postar. A ordem que você vai publicar tem influência? Tem. Só que ela está em segundo porque ela tem menos importância do que postar. Se você não postar, é muito mais prejudicial do que você postar numa ordem que teoricamente talvez não fosse a melhor, seria uma ordem correta, enfim. O terceiro grande obstáculo está em saber que tipo de conteúdo postar. Por quê? Porque você tem diferentes formatos. Os formatos mais básicos vão estar em foto com texto, em carrossel e em vídeo. O tipo de conteúdo que você escolhe publicar, ele tem influência? Tem influência total. Por quê? Porque dependendo do tema, da temática, daquilo que você vai abordar, ela tem muito mais peso se trabalhado num determinado formato do que outro. Por exemplo, estatística básica. Vídeos, eles tendem a ter uma interação um pouco menor do que posts em carrossel, que na maioria das vezes são usados para darem dicas mais rápidas, mais específicas. Os carrosséis eles têm mais salvamento, que quando as pessoas salvam mais aquele post, aquilo tende a dizer para o algoritmo do Instagram que é um conteúdo que interessa mais. Porém, quando você confronta a questão de nível de consciência, ou seja, o impacto que aquele tipo de conteúdo gera na cabeça do seu prospect, né? Qual que é a percepção que ele tem dos dois tipos de conteúdo, o vídeo ele é incomparável. Por quê? Porque a perspectiva, o nível de profundidade, a interação, o olho no olho, a leitura, a emoção que a pessoa consegue ter dentro de um conteúdo em vídeo, ela nunca vai ter num conteúdo em texto. Por mais que você tenha uma cópia persuasiva, os níveis de conexão são diferentes, né? Então, a gente parte aí para o quarto ponto, que é em que redes sociais postar. Então tem muita gente que chega aqui no Instagram, por exemplo, e tá batendo ponto. Por quê? Porque eu uso Instagram, porque tá todo mundo no Instagram, então a pessoa acha que ela simplesmente precisa chegar aqui e produzir conteúdo. Só que ela nem sabe, nem para se questionar se aquela é a melhor rede social para comunicar com o público dela, se aquele conteúdo que ela produz de fato é o melhor formato para comunicar, se ela precisa trazer outras redes sociais pro leque
de atuação do marketing digital dela. Então, será que ela tinha que estar no YouTube? Será que ela tinha que estar no Facebook? Será que ela tinha que estar no LinkedIn, que é uma rede social que é muito subestimada? Então, dá para você ter excelentes resultados em diferentes redes sociais, desde que você saiba como combinar tudo isso. Então, é justamente alguns desses problemas que a gente vai resolver no conteúdo de hoje. Mas o que você tem que ter em mente é o seu conteúdo, de uma forma ou de outra, ele precisa atingir um objetivo. Você não pode, esquece essa de postar por postar, isso morreu antes dessa live começar. Tá? Mas vamos para a parte prática. Vamos entender como é que você pode produzir mais conteúdo em menos tempo e, de quebra, ainda nem ter que pensar em ideias. Tá? Como é que a gente faz isso na prática? A primeira coisa que você precisa fazer é listar 10 temas do seu nicho. Então, você que está aí na live acompanhando, posta aí para mim qual que é o nicho de atuação, o que você faz, o que você vende. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui na parte de marketing digital. Se a gente fosse pensar na produção de conteúdo para marketing digital, eu poderia listar 10 temas de marketing digital, entre eles landing pages, e-mail marketing, copywriting, tráfego, falar sobre redes sociais específicas, né? Instagram, Facebook, YouTube, funil de vendas, marketing de conteúdo, SEO. Eu tenho uma infinidade de temas. Você vai escolher 10 dentro daquela área que você atua. E aí você vai listar isso, coloca num bloco de notas, num papel, numa planilha, vê como é que você consegue controlar isso de uma forma bem tranquila. Mas basicamente assim, se você for especialista dentro de uma área, eu não trabalho com tudo sobre marketing digital, eu trabalho só com e-mail marketing. Você vai pegar e vai listar 10 temas dentro de e-mail marketing. Por exemplo, falar sobre como escrever um bom assunto para que as pessoas abram mais os seus e-mail marketing, como escrever um bom call to action, né? Um botão, uma chamada para ação, como dimensionar o tamanho do seu e-mail para que você tenha mais chance de que as pessoas leiam seus e-mails até o fim, links, embedar vídeo, enfim, mesma coisa. Dentro de um tema, de um subnicho, de um tema específico, você vai listar 10 temas que você se sente à vontade para falar. Então tem aí o Fernando sobre marketing digital, esses são alguns exemplos aí, viu, Fernando? Para o pessoal que está na parte de moda, é a mesma coisa. Então, você vende plus size, o que você pode falar dentro de plus size? Quais são os desconfortos que a pessoa sente? Como é que ela pode se vestir melhor? Enfim, o que de fato você pode agregar de valor. E aí você vai listar 10 temas bem simples, não perde muito tempo, seja bem direto ao ponto, tá? Uma vez que você lista esses temas, a gente vai usar 3 ferramentas auxiliares, né? Na verdade a gente vai usar uma, eu vou te dar 3 opções, você pode mesclar um pouco o que você vai fazer com cada uma delas, mas são ferramentas que tem uma versão gratuita e das 3 tem versão gratuita e só uma delas que tem a versão paga, mas com a versão gratuita você já vai conseguir resolver absolutamente tudo que a gente está se propondo aqui. Então a primeira ferramenta, eu vou passar por elas e depois eu mostro aqui na tela do computador, na prática, efetivamente, como é que a gente trabalha com ela. A primeira delas é uma ferramenta oficial do Google, que é o planejador de palavras-chave. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do planejador de palavras-chave, mas ele é uma ferramenta do Google que é utilizada muito para anunciantes. Então, quando você quer anunciar na internet, especificamente na página de pesquisa do Google, essa ferramenta é muito útil. Por quê? Porque ela tem uma função onde você pode colocar alguns temas, que no caso são esses 10 temas que a gente listou, você imputa uma palavra nela e ela vai te devolver ideias. E da onde que vem essas ideias? Essas ideias, ela vem exatamente de tendências de busca, de coisas que as pessoas estão pesquisando. O que isso significa na prática? Significa que, além de você colocar uma palavra e ter de volta várias outras, ou seja, você pôs um tema e o Google vai te devolver uma lista enorme de potenciais palavras que você pode utilizar, essas palavras ainda são coisas que as pessoas buscam. E qual que é a vantagem disso? Você tem uma chance muito maior de ter assertividade no seu conteúdo, porque além de estar tendo ideias e destravar aquilo, você ainda vai produzir algo que seja totalmente relacionado
com algo que as pessoas já estão buscando. Então a tendência é que você esteja fazendo algo que agrade o seu público-alvo, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver na prática exatamente como que você usa a ferramenta do Google Ads, mas basicamente se você quiser anotar aí é ads.google.com, lá no cantinho tem uma engrenagenzinha, você clica nela que vai abrir um leque de opções e aí você seleciona planejador de palavra-chave. Já a gente dá uma olhadinha para ver isso daí na prática. A segunda ferramenta que eu queria passar de recomendação para vocês é o Ubersuggest. Depois eu vou abrir aqui, vocês podem ver exatamente como que se escreve, que é um pouco mais confuso. Ele tem basicamente a mesma função. Você vai colocar uma palavra e ele vai te devolver várias outras ideias. Tanto o Ubersuggest quanto a terceira ferramenta que eu vou falar, que é o keywordtool.io, são ferramentas que elas vão lá na pesquisa do Google. Então, se você abrir o Google aí no seu celular, no seu computador e começar a digitar alguma palavra, você vai ver que ele vai abrir uma caixinha e vai dar sugestões. O que essas ferramentas fazem? Elas pegam a sua palavra-chave e elas vão lá consultar sugestões do Google, que são exatamente baseadas em pesquisas que as pessoas fazem. E ela vai pegar e vai montar uma lista de palavras complementares àquela que você colocou, e aí você tem uma infinidade de ideias para poder produzir o seu conteúdo. Uma vez que você coloque o seu tema e inpute ele na ferramenta de palavra-chave, eu vou pedir com que você selecione 3 palavras-chave, ou seja, 3 novas ideias para cada um do tema que você colocou. Ou seja, se você colocou 10 temas, 3 palavras-chave, você vai ter 30 ideias. A gente acabou de chegar em 30 ideias, um mês de possibilidades de conteúdo. Porém, até aqui a gente só tem palavras. Elas não servem como um conteúdo propriamente dito. Elas não são o seu conteúdo pronto e a gente nem vai fazer isso agora. O que eu quero que você faça é simplesmente destravar essa questão de saber o que produzir, tá? E aí o que você vai fazer com cada uma das 3 palavras para cada tema que você vai coletar? Vou pegar o exemplo aqui, eu coloquei um termo landing page aqui, e o Google Ads ele me retornou algumas palavras-chave como copy para landing page de vendas, landing page de alta conversão, e baseado nisso eu já vou falar como é que você escolhe tudo isso, porque você vai ver que em algumas palavras elas vão te retornar uma infinidade de resultado, e aí você vai olhar e vai falar assim, pô, mas será que eu tenho que pegar tudo? Qual delas eu escolho? Qual delas eu descarto? A gente já vai falar exatamente disso. O que eu quero que você tenha em mente agora é um único conceito, que é o conceito de microconteúdo e microsegmentação. Em estratégias de SEO, SEO para quem não sabe é posicionamento orgânico, é você melhorar o posicionamento orgânico de um site no Google, ou seja, para que ele apareça mais acima nos resultados de pesquisa. A gente sempre praticou algo que era você escolher palavras-chave de cauda longa, ou seja, uma palavra-chave composta por vários termos. Por quê? Porque a tendência é que quanto mais termos essa palavra-chave for composta, mais específica ela é. E aí, quanto mais específica ela é, mais profundo, mais direto ao ponto e mais valor eu consigo transmitir numa única peça de conteúdo. Então, dos resultados, por exemplo, que apareceu aqui para mim quando eu digitei landing page, foi landing page arquitetura. O que essa palavra me mostra? Essa palavra me mostra que existe um potencial de busca de pessoas procurando sobre como criar uma landing page específica, adequada para o mercado de arquitetura. Isso é um microconteúdo. Agora você nota a diferença do seguinte, de eu simplesmente produzir um conteúdo sobre como criar boas landing pages e eu criar um conteúdo para landing pages, como produzir landing pages espetaculares no mercado de arquitetura. Olha o apelo que isso tem, completamente diferente. E se eu levar isso um passo além, que é depois na distribuição, ou seja, pegar esse mesmo conteúdo e numa segmentação de público, eu conseguir direcionar isso para profissionais de arquitetura, eu tenho um nível de assertividade que é infinito. E aí o meu conteúdo, que teria um valor pequeno ou talvez mais abrangente, mais do mesmo, um cara da mesma coisa que todo mundo coloca no mercado, ele passa a ser um conteúdo de extrema assertividade e extremo valor para quem vai consumir no futuro. Então, recapitulando, passo 1, você lista 10 temas. Passo 2, você coloca esses 10 temas nas ferramentas de palavra-chave que eu indiquei para vocês anteriormente. Você seleciona 3 palavras para cada um desses temas, o que vai gerar
30 palavras. E aí, na hora de selecionar, você tem a atenção para microconteúdos, ou seja, conteúdos que sejam o mais específico possível, porque vai te dar a oportunidade de agregar o máximo de valor no menor espaço, já que você tem limitações. Você tem a limitação da quantidade de texto que você pode escrever num post, você tem limitação do tempo de vídeo que você pode abordar, com exceção de um IGTV que tem 60 minutos, você vai ter vídeo de 1 minuto, texto com limitação e vai ter um carrossel limitado a 10 imagens. Então, a sua peça de conteúdo, quanto mais valor ela passar no menor espaço de tempo, mais potencial de atingir, de causar impacto na sua audiência você tem. Divas aqui, Moda Feminina, pediu o nome das ferramentas. Pode ficar tranquila que já eu coloco aqui para vocês e eu vou mostrar aqui também na tela como é que você usa com detalhes cada uma delas, tá bom? Então tá. Próximo passo, a gente listou aí 30 ideias, são 30 palavras na verdade, e o que você precisa fazer? Você precisa transformar cada uma dessas palavras numa ideia de conteúdo. A gente ainda não vai produzir o conteúdo propriamente dito, mas a gente já vai transformar aquilo numa ideia. Então, seguindo a sequência aí dos exemplos voltados para a landing page, eu peguei aqui 3 palavras, né? Landing page de alta conversão. Como que seria transformar essa palavra que o Google me retornou numa ideia de conteúdo? Landing page de alta conversão viraria algo como criar landing page de alta conversão. Pode ser um conteúdo no modelo How To, né, que é um modelo tutorial, onde eu ensino alguma coisa na prática, um passo a passo, algumas dicas mais assertivas, mais direto ao ponto, né? Uma segunda palavra-chave aqui que eu separei seria headline para landing page. Headline nada mais é do que o título. Então, uma palavra-chave headline para landing page poderia ser se tornar uma ideia de conteúdo. 3 técnicas para produzir melhores headlines para landing pages. Então, você vai entendendo como simplesmente uma palavra já vira uma ideia de conteúdo muito mais pronta, muito mais fácil de você depois transformar, estender aquilo, saber o que abordar, saber o que trabalhar. Vamos para o terceiro exemplo, landing page perfeita. Então, viraria um conteúdo como encante seu cliente com a landing page perfeita, tá? E aí o que você acabou de fazer quando você selecionou as palavras-chave desses 10 temas, né? 3 palavras, 10 temas, 30 dias de conteúdo. Você acabou de ter 30 ideias. Então, na hora, o Google já te deu o que produzir e, de quebra, algo que as pessoas já estão procurando, tá? Então, o nível de assertividade aqui, ele é infinitamente maior. E aí entra um ponto que é o seguinte, uma outra dificuldade que eu vejo você precisa ter 2 coisas em mente. Ponto 1, você só precisa destravar e começar. É como se você estivesse empurrando um carro que está parado. No começo não é muito mais difícil de tirar o carro do lugar? E quando você passa a empurrar ele, quando ele tem movimento, parece que ele fica muito mais leve? Aqui a ideia é a mesma coisa. Então, uma vez que você começa a publicar conteúdo, o que vai acontecer? A sua própria audiência vai interagir com ele, vai te mandar direct, vai postar comentário. E o que isso vai fazer? Se você tiver atenção para escutar a sua audiência, você vai ver que cada conteúdo vai te trazer várias ideias de conteúdo novo. Então, você vai publicar e alguém vai postar uma dúvida. Alguém vai postar um comentário a respeito daquilo. Isso serve para mim, isso foi legal, isso não foi, para mim funciona de tal forma, eu tenho esse problema. Então, esses engajamentos, ao longo do tempo, quando você tiver frequência e consistência, eles vão te dar a oportunidade de praticamente não precisar mais pensar em conteúdo, tá? Então, a gente resolve o problema de destravar e ao longo do tempo isso vai te dar a possibilidade de produzir conteúdo de uma maneira infinitamente mais fácil. Tá? E aí eu quero propor algo que possa estender isso. Por quê? Porque muitas vezes 30 dias não é suficiente. Se você for pegar esses 30 e publicar mais de uma vez por dia, você vai ter talvez 15 dias de conteúdo. E aí existe uma técnica para você não precisar ficar reinventando a roda, fazendo tudo de novo. A gente tem uma ilusão muito grande que, primeiro, cada conteúdo ele precisa ser absolutamente único. Ninguém no mundo pode ter publicado e nem eu mesmo posso falar de novo da mesma coisa. E isso é uma verdadeira bobagem. Por quê? Porque se você estiver cumprindo a sua lição de casa, que é trazendo novas pessoas para suas redes sociais o tempo todo, e como é que se faz isso?
com tráfego, com outras ações que tragam movimentação, né? O que é tráfego? É anúncio, é tráfego pago. Você precisa investir, por menor que seja, R$5, só tenho R$5 por dia, investe R$5 por dia, mas você precisa trazer fluxo para as suas redes sociais, porque os seus conteúdos vivem disso, tá? Mas se você estiver partindo do pressuposto de que você está trazendo novas pessoas o tempo todo para engajar com a sua rede social, você vai ter novas pessoas que nunca viram nem você, nem aquilo que você falou. Então, não tem nada mais justo do que você dar a oportunidade para que o seu conteúdo ele reapareça de novo para novas pessoas. E aí é que nasceu uma estratégia, que é a estratégia capaz de multiplicar aquele conteúdo que tinha uma data de validade e só perdurava por 30 dias para até 90 dias. E qual estratégia que é essa? É a estratégia que eu chamo de reciclagem de conteúdo. Reciclagem de conteúdo é você pegar um conteúdo que você já publicou e o que você vai fazer com ele? Você vai reaproveitar ele de alguma forma. Você vai dar uma cara nova para ele. Então, assim, o que é reciclar? A primeira forma de reciclar, para ficar mais claro e mais prático, é você pegar um conteúdo que você fez em vídeo e transformar ele em post, uma imagem com texto. Uma forma de fazer isso, transcrever. Você vai pegar aquilo que está em áudio e vai escrever em texto. Outra forma é pegar a essência daquilo que foi passado em vídeo e escrever um texto em cima. Muito mais simples. Você coloca uma foto chamativa e aquele conteúdo em vídeo vira um conteúdo de post. Outra coisa que você pode fazer, que é um terceiro passo, é você pegar aquele conteúdo em post e transformar ele em carrossel, que é aquele que você vai passando várias imagenzinhas que tem as bolinhas embaixo. Por quê? Porque normalmente você pode pegar a síntese daquilo que está em texto e você vai elencar em tópicos, em dicas práticas, em passo a passo, né? Um how-to mesmo. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo. Pronto. O que vai acontecer a partir desse exato momento? Seus 30 dias de conteúdo viraram exatos 90 dias de conteúdo. Porque o seu vídeo virou post, o seu post virou carrossel, tá? Então é assim que você ganha, você executa a estratégia de reciclagem de conteúdo e faz o seu conteúdo ele render por muito mais tempo. Isso vai proporcionar com que você consiga se organizar, né? Você tem muito mais tempo de produção para cuidar de engajar com a sua audiência, responder todas as mensagens, enviar mensagens, responder directs em vídeo, responder todos os conteúdos, olhar cada um dos comentários para que eles se tornem novos posts no futuro. Enfim, N benefícios você vai tirar dali, tá? E aí o que você vai fazer basicamente? Você tem ali 90 dias de conteúdo listado e a minha ideia é para que você resolva mais um problema, que é que tipo de conteúdo produzir. Você agora tem opção de conteúdo em vídeo, de conteúdo em post e de conteúdo em carrossel, conteúdo em texto e conteúdo em carrossel. O que você vai fazer? Você vai fazer uma alternância desses formatos. Então você vai postar dia 1, conteúdo em vídeo, dia 2, conteúdo em texto, dia 3, conteúdo em carrossel. Dia 4, comece de novo. Vídeo, texto, carrossel. Vídeo, texto, carrossel. Aí você vai pegar esses 90 conteúdos que você acabou de planejar e vai organizar o calendário para acompanhar exatamente dessa forma. Segundo passo. Organizei tudo isso, tenho os meus 90 dias de conteúdo e agora o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver ele. Aí entra uma dica muito simples que é procure concentrar tudo isso num único dia, num único período. Se você deixar, de novo, para produzir os conteúdos, de fato transformar aquelas ideias que você teve e escrever os posts ou gravar ou editar, vai te tomar muito tempo. Vai te cansar, porque vai ser mais um período de tempo que é ocupado do seu dia. Então procura concentrar isso. Pega um final de semana, vai lá e grava o mês inteiro. Grava 2 meses de conteúdo, grava 3 meses de conteúdo. Você vai ver que talvez no começo você consiga produzir uma semana, 10 dias, 15 dias. Só que ao longo do tempo isso acaba se tornando um processo que é muito mais confortável. E você vai ver que você produzir um dia do mês, o mês inteiro, vai te abrir um leque de possibilidades e uma cabeça enorme. Por quê? Porque se você já quer resolver outro problema, por exemplo, com que ordem postar, saber se aquilo está numa sequência lógica, planejando, já vai te dar a visão do todo. Ou seja, você vai conseguir ver cada um dos conteúdos na sequência e vai saber se você precisa, de repente, mudar algum conteúdo de ordem. E aí, eu quero propor um último item, que é um bônus da parte de reciclagem de conteúdo, que eu chamo de estratégia da plástica. O que é isso? O que é a estratégia da plástica? É, de novo, você dar uma sobrevida para um conteúdo que você já produziu. Então, vamos lá. A gente produziu um conteúdo que era originalmente em vídeo, transformou esse vídeo em
texto e depois transformou esse texto em carrossel. O que a gente pode fazer com cada um desses formatos? E aí, ao invés de 90, eu poderia ter 180 dias ou simplesmente escolher um, que é aquele que funcionou melhor, e ganhar mais 30 dias. É a estratégia da plástica. A estratégia da plástica é você pode executá-la de 3 formas diferentes, tá? A primeira delas é simplesmente oferecer uma nova ótica. Raros os casos que você vai conseguir abordar um assunto com absoluta profundidade, falar tudo sobre aquele assunto num único post. Por quê? De novo, você tem limitação de caracteres e você tem limitação de tempo de vídeo. Então sempre vai ter margem para você falar mais alguma coisa ou um olhar diferente sobre aquele mesmo conteúdo. Então uma forma é estratégia da plástica utilizando uma nova ótica para o mesmo conteúdo. Segunda estratégia, propor uma headline. Isso funciona principalmente na questão dos vídeos. O vídeo, ele é 80% do valor dele está na headline. Por quê? Porque é o que a pessoa vai bater o olho no seu conteúdo e é ali que numa fração de segundo ela decide se vai consumir ou não. Então, naturalmente, é tudo um funil. Quando o Instagram, por exemplo, ele coloca seus posts no feed das pessoas, ele vai já limitar. De todos aqueles que te seguem, apenas uma pequena porcentagem daquele público vai ver o seu post. Porém, uma porcentagem menor ainda que de fato vai parar para assistir ou para engajar com o seu conteúdo. Então, quando você simplesmente vai lá e pega o mesmo conteúdo e coloca uma headline, um título diferente nele mesmo, o que vai acontecer? Você está dando uma sobrevida e uma oportunidade daquela mesma mensagem que está em vídeo e que muitas vezes a pessoa nem consumiu, a ela chamar atenção, parar para ver, porque justamente o conteúdo ele é atenção. Se você não quebrar um padrão, não captar a atenção da pessoa para que ela pare para consumir, tudo que vem depois perdeu o valor. E é por isso que a gente volta lá no começo e pegar ideias de palavra-chave do Google e das outras ferramentas complementares, porque já são coisas que teoricamente têm um interesse maior. As pessoas já estão buscando por aquele assunto. E aí vem o terceiro e último item, que é simplesmente dar um visual novo. Você pega aquele post que estava com fundo verde, coloca o fundo vermelho, coloca uma fonte diferente, coloca uma foto diferente, dá uma nova oportunidade daquele conteúdo engajar com pessoas. Porque, de novo, além de ter as pessoas que já estavam lá, que já te acompanham há mais tempo, você vai ter novas pessoas chegando o tempo todo. Então, nada mais justo do que dar a oportunidade para aquele conteúdo performar melhor novamente, tá? Só para a gente recapitular como funciona o processo. Você vai listar 10 temas da sua área, do seu nicho ou do seu subnicho. Você vai escolher, você vai imputar na ferramenta de palavra-chave, que a gente já vai lá olhar na prática como que ela funciona. Cada um desses temas vai selecionar 3 palavras-chave cada tema, e aí você tem 30 conteúdos. Vai executar a estratégia de reciclagem de conteúdo, né, dentro dessas propostas que eu coloquei aqui para vocês, mudança de formato e tudo mais. E você vai intercalar esses novos formatos que você colocou de conteúdo e vai colocar isso daí no calendário, sempre alternando vídeo, texto e carrossel, tá? Agora vamos dar uma olhadinha na prática como que isso funciona. Vamos ver como é que essas ferramentas funcionam. Eu vou virar a tela aqui. Então vamos lá. Ferramenta de palavra-chave do Google, tá? Quando você vai digitar aqui, ó, ads.google.com, e aí você vai cair numa tela inicial que vai ter vai fazer o seu cadastro. Caso você não tenha uma conta Google, se você tiver um Gmail, você só vai ter que ativar, senão você vai ter que sincronizar, ativar o seu e-mail com uma conta Google. Aí você vai vir nessa ferramentinha aqui e vai vir aqui no canto planejador de palavras-chave. Quando você clicar, você vai cair exatamente nessa tela aqui. E aí você vai ter 2 opções. Você vai vir aqui na primeira opção, que é o Descubra novas palavras-chave. E aí você vai digitar a palavra-chave. Eu vou colocar aqui, por exemplo, landing page, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu coloco aqui ver resultados. E aí eu aguardo o Google carregar. Ele me retornou aqui uma série de palavras. Então aqui é a palavra que eu busco e aqui é o resultado em volume de buscas, ou seja, quantas pessoas mensalmente buscam por aquele termo. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar as palavras-chave que tem a ver com os temas com que você aborda, os produtos, os serviços que você vende, e vai selecionar 3 delas e vai fazer isso para cada uma das palavras-chave daqueles temas que a gente falou no começo, tá?
Mesma coisa funciona no Ubersuggest. Ele é uma ferramenta que funciona exatamente da mesma forma. Eu vou voltar aqui, tem aqui o termo landing pages, você vai digitar o buscar, só para vocês saberem como escreve, Ubersuggest. O site da ferramenta é neilpatel.com.br/Ubersuggest. Clicou aqui em buscar, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai carregar e ela vai retornar aqui ideias de palavras-chave. De novo, ela vai executar aquele processo de pegar a palavra-chave que as pessoas já buscam no Google e vai oferecer aqui várias ideias. Então você pode clicar aqui em ver todas as ideias, ela já te dá algumas ideias de conteúdo já que outros produtores digitais estão produzindo. Então isso te ajuda a entender um pouco mais também dos seus concorrentes, o que está rolando no mercado. A terceira ferramenta que eu falei para vocês é essa daqui, ó, Keyword Tool. O site é keywordtool.io. Tá? A única coisa que vai ficar dessa ferramenta na parte paga é a questão do volume de busca. Porém, ela vai te retornar uma infinidade de ideias muito maior. Ou seja, com uma única palavra-chave digitado, olha a quantidade de ideias de possíveis temas que eu posso produzir, tá? E aqui eu queria deixar um exemplo um pouco mais prático de como que funciona a questão da reciclagem de conteúdo. Então, por exemplo, eu produzi esse vídeo, antes de publicar, assista esse vídeo, onde eu abordo alguns temas de coisas que são importantes antes de você publicar um único conteúdo, e aí eu fiz recentemente a reciclagem desse conteúdo para exatamente esse post. Não publique nada antes de ler esse post. Então, um conteúdo em vídeo, que era, no caso, um carrossel de vídeos, né? Eu tinha vários outros vídeos aqui, ele se transformou num post. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma síntese. Como o conteúdo em vídeo ele não caberia inteiro transcrito e talvez o formato não fosse o mais adequado, eu fui lá e redigi de uma forma diferente, com passos como se fosse um how-to mesmo, um tutorial, com um passo a passo daquilo que a pessoa precisa seguir antes de publicar um conteúdo. Mesma coisa que eu fiz com esse. Não adianta dominar as ferramentas e não saber isso. E aí o que eu fiz? Transformei. Existe rede social perfeita? A mesma coisa, simples, coloquei os tópicos de abordagem e acabei de fazer a reciclagem de conteúdo, tá? A Suzy está perguntando aqui, e aí quando abrem as palavras-chave, clico nelas. O que você vai fazer aqui, Suzy? Você vai, na verdade, aqui no Google, você tem uma possibilidade de você marcar esse checkzinho aqui, e você adicionar as palavras-chave, ele monta um plano, né? Então é como se fosse um rascunho das palavras-chave selecionadas. Aí você tem que ver a forma que fica mais adequada para você organizar tudo isso. O que eu gosto as palavras-chave e colocar elas numa planilha Excel. Por quê? Porque aí eu tenho condição de colocar em cada coluna as palavras-chave originais e a segunda coluna, na coluna logo à direita, você consegue colocar as suas ideias. Então é uma forma que eu encontrei de facilitar realmente o meu processo. Não tem regra nesse caso. Se você quiser colocar num bloco de notas, eu até estava fazendo uma simulação aqui para poder antes de começar a live aqui para vocês, eu coloquei aqui, por exemplo, num bloco de notas. Então, o que eu fiz? Eu tenho um editor de texto aqui e eu coloquei exatamente isso, ó, copy landing page. Então, a minha palavra original está em negrito e a minha ideia de conteúdo está exatamente logo à frente. Aí você pode ver realmente como que fica mais fácil. Divas perguntou aqui, o meu abre para fazer anúncio direto e não aparece essa barra. O que acontece? Depois, se você quiser, pode me mandar um print aí no direct, eu te ajudo aqui nos detalhes, mas quando você está criando uma nova conta, o Google pergunta se você já quer criar uma campanha. Você tem condição de pular aquilo, tem um botãozinho meio escondidinho ali, você tem a condição de pular aquilo para cair direto numa conta. Essa que eu estou usando, por exemplo, que eu mostrei aqui para vocês, é uma conta antiga que já está desativada e que eu nem uso para anúncio. Então aí a ferramenta fica disponível, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Que alguém ficou com uma dúvida no processo sobre como fazer? Quer perguntar alguma coisa sobre a parte de conteúdo? Só mandar aqui no chat para mim, tá bom? Bom, é isso, pessoal. É assim que é uma técnica muito simples que em meia hora de dedicação você consegue
produzir 90 ou até 120, 180 dias de conteúdo, tá? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Essa é a primeira de uma série de lives aí que eu vou fazer para tirar você e vou abordar todos os pontos principais aí do marketing digital. Então, desde conteúdo, a como produzir, que tipo de campanha produzir, como escrever copy, landing pages, a gente vai falar de vários temas. Se você quiser saber como se inscrever para participar, me manda aqui um direct que eu mando o link da inscrição, tá bom? A gente se vê, até mais.